Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Angra em Revista, este no dia 11 de junho de 2022, um sábado entre dias de descanso, mas quem não descansa somos nós e o Presidente da Câmara Municipal de Angra, Pessoal Menezes. Sempre se vai descansando, qualquer coisa, muito bom dia. Tivemos tempo ontem de descansar, mas só de tarde, porque de manhã houveram algumas comemorações que vamos falar já mais à frente, mas sim, vamos descansando, amanhã também é dia de descanso, esperemos que sim. Hoje iremos falar sobre a inauguração da central de resíduos nos altares. É um investimento que a Câmara Municipal irá fazer, são vezes 3. Vezes 3 ou vezes 4, nesta altura já estamos em preparação da quarta para instalar aqui mais perto da periferia de Angra. Bom, o Portanto, objetivo fica desde já o anúncio que haverá uma quarta central. Porque o que está a resíduos. acontecer é que aquilo, nós estamos a notar a necessidade de termos aquele tipo de estruturas. Nós, infelizmente, continuamos a ter gente que não segue as regras que deveriam seguir. E coloca entulhos e lixo aqui e lá. Aos resíduos e coloca nas ruas, nas ribeiras, nas matas, aparecem resíduos nos lugares mais extraordinários. Uma das razões tem a ver com, enfim, algum custo que as pessoas têm em colocarem determinados objetos ao pé da sua casa. Nos resíduos ao pé de casa. As pessoas não querem que os vizinhos vejam que substituíram o sofá ou a máquina de lavar ou o frigorífico, então pegam nessas coisas e vão pôr em um lugar longe. Ora, para evitar que depois tenhamos que andar à procura dessas coisas e às vezes a retirá-los do lugar, que dá uma trabalheira enorme e uma despesa enorme retirar, resolvemos criar, isto aliás é uma técnica que é comum aí por praticamente todos os países da Europa, criar centros em que as pessoas podem anonimamente entregar os seus resíduos. E esses centros, claro que não dá, isto é uma coisa relativamente cara e complexa, não dá para criar em todas as freguesias, resolvemos dividir o concelho em zonas e começámos nos dois extremos. Um que está nos altares, destinado a servir os altares e o raminho, outro que está nas 12 ribeiras e que o objetivo é servir desde a Serreta até Santa Bárbara, outro que está em São Sebastião, para servir ali da Feteira para diante. As outras freguesias ali à volta não precisam, porque há um que está à entrada do próprio da Terambo, e portanto as pessoas podem entregar a Terambo, portanto não é preciso a Ribeirinha e aquelas freguesias ali já têm um ao pé. Ficou-nos a faltar aqui esta zona mais próximo da cidade, aqui mais para o oeste, São Mateus, que é uma freguesia com muita gente, a Tarrachã, São Bartolomeu. A razão pela qual ainda não o construímos é que aquilo precisa de uma parcela grande de terreno, que é uma estrutura relativamente grande do ponto de vista do espaço, e não tínhamos encontrado nestas freguesias nenhum terreno disponível com o preço e as condições adequadas. Felizmente já foi possível localizar um terreno ali por cima de São Bartolomeu e, portanto, estamos agora a iniciar os procedimentos para criar mais um. Com isso ficaremos com a rede completa, o que permite que qualquer pessoa tenha uma distância curta da sua casa, um lugar em que pode ir entregar o sofá, o frigorífico, enfim, as coisas todas que quiser entender entregar, e também resolver um outro problema, que é o problema das podas. Particularmente na altura em que se podam árvores, é comum aparecer verdadeiras carradas de lenha nas ruas, porque as pessoas vão pôr aquilo ao lado do contentor. Para evitar que isso aconteça, nestes centros também há um lugar em que se podem entregar esse tipo de materiais. Quem tem grandes volumes, ou quem fez uma limpeza do quintal e ficou com muitas ervas, ou quem teve a podar, enfim, esse tipo de material pode ser entregado de forma separativa, de forma a poder integrar o circuito depois dos biorresíduos. Portanto, estes centros permitem também abrir esta nova linha de recolha de material neste caso de material biológico, que tem depois um tratamento à parte, não vai para a incineração, vai para a compostagem. Portanto, nós com isto estamos aqui a cumprir dois objetivos. Primeiro, criar um lugar acessível que evite que as pessoas vão pôr estes resíduos em sítios que não devem, e depois também fazer uma melhor separação e um melhor encaminhamento dos resíduos recebidos. Para quem não conhece, a estrutura é de fácil acesso, basta encostar lá o seu veículo e descarregar os materiais sem problema nenhum. Existem lá uns determinados contentores, depois contentores, a Câmara, aqueles contentores gigantes, irá recolher. Exatamente, é aqueles contentores que são usados normalmente para receber grandes volumes, que estão encaixados numa estrutura em betão, têm um caminho elevado, de maneira que a pessoa não precisa estar a carregar, ou seja, pode parar o carro na zona elevada e basta empurrar e o resíduo cai diretamente dentro do contentor. Portanto, é de muito fácil a operação.
tem escrito com letras bem grandes, daquelas que ninguém vai com certeza falhar a leitura, em cada um dos contentores o que é que lá deve ser colocado. Portanto, a única coisa que há que fazer é entrar na estrutura, e se entra-se de carro ou de carrinho ou o que for, e estacionar no lugar que tem escrito o tipo de material que a pessoa quer entregar e empurrar para dentro do contentor. E também não é preciso ter vergonha, porque não tem lá ninguém Não a está lá fiscalizar. ninguém a fiscalizar, não há problema É nenhum. realmente ter um pouco de civismo e tratar bem das coisas, porque Exatamente. elas custam bastante dinheiro e é nosso, portanto há que cuidar delas. Exatamente, isto permite reduzir uma despesa grande que os dois municípios da ilha, mas falando aqui em Angra, têm, que é nós temos depois que andar, normalmente temos que pagar a um empreiteiro que vá com máquinas e não sei e materiais e caminhões e pessoal buscar lixo que às vezes está numa ravina qualquer ou num lugar qualquer, que além do perigo que isso é para quem depois tem que o tirar de lá, causa obviamente os problemas que o lixo causa quando não está no lugar certo. E, portanto, acho que agora não há desculpas para pôr lixo em canadas e ribeiras. Há um lugar discreto que ninguém está a ver, que a pessoa pode entregar o seu lixo e pode fazer a sua separação e fazê-lo corretamente. O pedido que eu faço é que haja civismo, ou seja, os contentores estão lá, não é para pôr as coisas no chão, pôr dentro do contentor e, tanto quanto possível, seguir o que está lá escrito, ou seja, mesmo que a pessoa leve uma misturada de coisas, não custa nada ir passando pelos contentores e pôr a coisa respectiva dentro do respectivo contentor. Está lá devidamente discriminado o que é que cada contentor deve ter. O ambiente tem sido um tema bastante falado nos últimos anos, com especial foco mesmo nos últimos recentes anos. É efetivamente difícil convencer as pessoas a fazer, não só nestas centrais de resíduos, com os grandes entulhos, chamemos-lhe assim, mas também a separação do lixo em si. Tem sido difícil convencer as pessoas de que é um bem necessário para o nosso futuro e para o futuro das novas gerações. Tem sido muito difícil. Aí há pessoas que ainda não se convenceram, apesar dos anos que já se leva nisto. Nós continuamos a ter gente que, de forma continuada, continua a recusar a participar no processo, e nós continuamos a receber na incineradora toneladas de material que não devia ir para ali. E isso é um assunto que tem importância, muito mais importância do que aquilo que as pessoas pensam, porque é uma conta que é fácil de fazer e é fácil de perceber o prejuízo que isto causa. Se nós entregarmos, por exemplo, uma tonelada de garrafas de água vazias, por exemplo, ou de plástico qualquer, dependendo da altura do ano e do mercado, da maneira como está, mas podemos receber qualquer coisa como 100 euros, 100 e tal euros por cada tonelada. Se nós pegarmos nisso e formos entregar para a incineração, temos que pagar 26 euros por tonelada. Ou seja, na verdade, são 126 euros de prejuízo que se dá a todos nós, porque o dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é do povo, que se dá ao povo quando não se separa corretamente. E nós, só para ter uma ideia, nós temos dias de ter quase 1 tonelada de material que não arde a passar pela incineradora. Garrafas, latas, obviamente são coisas que não são incineráveis. E, portanto, a não separação causa grandes prejuízos do ponto de vista financeiro, só nesta coisa do valor do que paga e do que recebe, mas também do ponto de vista técnico, porque uma parte deste material depois vai causar desgaste na própria máquina, no sistema de incineração, naquelas passadeiras que lá existem. Tudo isto causa seríssimos problemas ao funcionamento do sistema, que poderiam ser muito facilmente evitados com o simples ato de separar. Eu continuo a ouvir pessoas que continuam a falar no velho mito urbano de que afinal a gente separa, mas depois passam com um caminhão e misturam tudo outra vez, o que obviamente é mentira. Claro, obviamente. E este mito continua a servir de desculpa piedosa para quem não quer fazer separação em casa. E depois há quem ache que fazer a separação estão a fazer uma espécie de frete, um favor à Câmara. Não, estão a fazer um favor a si próprios, porque na verdade o dinheiro é das pessoas todas, é de nós todos, e portanto quem não separa está a prestar um mau serviço ao ambiente, mas também está a prestar um mau serviço a si próprio, porque está a gastar mais dinheiro do que aquilo que era preciso, porque o lixo separado consegue ter uma valorização muito superior e não causa os problemas de desgaste e de avarias no sistema de incineração, que infelizmente vão acontecendo devido ao mau uso do sistema. Presidente, é realmente um tema que não ficará por aqui, vamos continuar a abordá-lo certamente em outros programas, porque as pessoas realmente têm às vezes um pouco de malandrice em separar o lixo, e é mais fácil colocar tudo num saco e despejar. É pena que assim seja. A Ilha Terceira tem uma grande vantagem, pois tem um investimento gigante, posso chamá-lo assim,
que é incineradora, portanto Foram alberga grande 36 parte... milhões de euros de investimento. Exatamente, 36 milhões. Trabalha afincadamente todos os dias porque realmente recebe bastante lixo, inclusive de outras ilhas. Presidente, agora alargando um pouco os horizontes, vê com bons olhos o anúncio que foi feito esta semana de já há projeto para a incineradora em São Miguel. É realmente necessário, não podemos recolher lixo de São Miguel de maneira nenhuma. Claramente que é necessário, até porque a nossa incineradora foi projetada para receber os resíduos de 7 ilhas, ou seja, de todas as ilhas do arquipélago, com exceção de São Miguel e Santa Maria. Nesta altura estamos a receber de Santa Maria também, porque não há incineração em São Miguel e os resíduos são tratados aqui, e recebemos de vez em quando resíduos vindos também da ilha de São Miguel, mas obviamente que o projeto que foi feito não é um projeto que vise tratar os resíduos todos do arquipélago, mas sim o arquipélago foi dividido em duas zonas. Estamos a trabalhar nos limites da Nós estamos a trabalhar, enfim, estamos a trabalhar dentro dos limites, temos condições para isso, felizmente, e temos tido muito bons resultados. É preciso não esquecer que a Taramba, ao longo destes anos, tem tido sempre resultados financeiros positivos, portanto as coisas têm corrido manifestamente bem e, portanto, não há razão de queixa. Contudo, para que o arquipélago tenha uma gestão adequada de resíduos, é preciso cumprir aquilo que está no plano de gestão de resíduos do arquipélago, é preciso criar um segundo sistema de tratamento que permita resolver a ilha de São Miguel. Não esquecendo que São Miguel, nesta altura, tem mais de metade da população do arquipélago, portanto estamos a falar o que sobrecarrega, no maior, sem dúvida, no maior produtor. Não, é impossível, seria impossível trazer todos os resíduos para cá, a não ser que fosse feito um investimento num sistema de pré-tratamento lá e cá que reduzisse os volumes. Isso era uma outra questão técnica, é um debate que já se teve e que já chegou ao seu termo, portanto o que importa agora é criar condições para que também em São Miguel se faça um tratamento adequado dos resíduos. Presidente, seria comportável o custo de trazer lixo de São Miguel para a Terceira durante anos e anos e anos? Eu creio que seria complicado. Ou é mais fácil gastar 58 milhões de euros num incinerador em São Miguel e realmente tratamos um problema gigante que pois nós eu temos? Acho que nesta altura o ideal mesmo é de tentar dotar cada uma das ilhas com os sistemas mais adequados à sua cada uma situação. delas. Aliás, isso foi feito pelo Governo Regional e, aliás, na altura em que eu fazia parte do Governo e que tinha a minha conta o ambiente, foi feito na generalidade da maior parte das ilhas aqui para este lado, em que foram criados centros de processamento de resíduos, em que os resíduos são entregues, são separados, aquilo que é possível aproveitar é aproveitado e os restos são depois enviados para tratamento aqui. Este pensamento que cada ilha deve ter o máximo de autonomia no tratamento dos seus resíduos dentro daquilo que tecnicamente é possível, deve continuar a ser favorece aplicado. O meio ambiente, sem dúvida. Sim, até porque o transporte, se nós formos pensar também em questões mais globais do ambiente, como por exemplo a questão que agora está sempre em cima da mesa, da emissão de gases com efeito de estufa, é preciso não esquecer que os navios também emitem gases para a atmosfera, queimam combustível para andar de um lado para o outro, e portanto quanto menos transporte nós fizermos, melhor ficaremos. Presidente, pegando em transporte e dando um saltinho para a aviação, esta semana Bruxelas deu luz verde à ajuda para o plano de reestruturação da SATA. Vê com bons olhos esta ajuda, sim. A privatização da Azores Airlines poderá trazer vantagens? A Ilha Terceira é o incógnita. Bom, é o que eu diria que esta era uma operação que era preciso fazer. Se isto não poderia continuar muito mais tempo assim. E obviamente que esta é uma operação delicada, porque o objetivo final é que a SATA deixe de ser um servidor de dinheiros públicos. Exatamente. Ou seja, essa que é a questão essencial. Claro que esta é uma operação extremamente custosa e que vai custar a cada um dos contribuintes alguns milhares de euros. Nós temos uma população que trabalha na casa dos 100 e qualquer coisa mil pessoas, 100 e poucas mil, 110, 115 mil pessoas. Se nós dividirmos este dinheiro todo por cada um destes, quer dizer que cada um vai ter uma fatura dos 4 mil euros. Incomportável para a grande maioria. Ou seja, estamos a falar aqui de um peso para todos nós muito elevado. Portanto, esta é uma operação que necessariamente tem que ser bem conduzida para que este assunto morra por aqui e que não continuemos a discutir estes assuntos da SATA. Até porque, isso é uma coisa importante dizer-se sempre, nós aqui na Terceira não somos os culpados deste problema. A SATA não foi na nossa praia que causou os danos que tem. Presidente, sem dúvida é importante manter a SATA Air Açores para poder ligar aqui... O essencial não é manter a SATA Air Açores, o essencial é manter a acessibilidade aérea das ilhas.
E isso deve ser feito da forma mais eficiente e mais eficaz que em cada momento seja possível. Portanto, nós não temos que nos pegar a esta ou aquela marca. O que nós temos é que garantir que a um custo que seja razoável e comportável pela generalidade dos cidadãos, seja possível nós deslocarmos, quer daqui para fora do arquipélago, quer entre as ilhas. Esse é que tem que ser o estamos objetivo. mal ao estar sempre a dividir a SATA entre Açores Airlines, SATA Air Açores, Grupo SATA. Deveríamos ter ficado pela SATA e a própria SATA fazia as ligações ao continente. Há uma coisa que me parece que nós não devemos aqui recriar, ou nunca devemos recriar, que são as discussões repetitivas. O que aconteceu, está acontecido, está concretizado, foi isso. Agora, o que é preciso mesmo é, a partir da situação que temos, encontrar os caminhos adequados para garantirmos essa acessibilidade, porque esse é obviamente que é um valor essencial, e também garantirmos a sanidade financeira de tudo isto, porque estas loucuras pagam-se muito caro e esta é uma fatura gigante que está aqui perante todos nós. Presidente, como o próprio disse, grande parte ou a parte deste, chamemos-lhe buraco financeiro que a SATA teve ao longo dos últimos anos não é culpa nossa. A Ilha Terceira realmente poderia ser mais bem servida para as ligações da SATA ao exterior? Eu acho que não devemos estar a focar-nos sobre... A Ilha Terceira devia ser melhor servida por ligações aéreas ao exterior. Da SATA, da TAP, da Ryanair, enfim, qualquer companhia que tenha as condições técnicas e de Airways daqui a pouco tempo. que tenha condições técnicas e de segurança para fornecer esse serviço. Portanto, basicamente o que nós precisamos é do serviço e não da marca. E é sobre isso que nos temos que focar. Portanto, as ligações da Terceira continuam a ser claramente insatisfatórias. Nós continuamos arredados de uma boa parte dos mercados europeus e precisamos ter ligações diretas, porque obviamente o turismo faz-se é que com ligações diretas ninguém gosta de ir fazer uma visita a um lugar qualquer sabendo que pode ficar depois à espera num aeroporto qualquer de transbordo no regresso, particularmente, que é muito sensível, e depois perder dias, aquelas coisas que claro. Perder dias de trabalho, aquelas coisas que acontecem. Portanto, se nós queremos ser de facto competitivos no campo do turismo, temos que garantir ligações adequadas para os mercados que nos podem fornecer esses turistas. Agora, isso pode ser feito com qualquer empresa de aviação que esteja devidamente preparada para o fazer. Preparada. Presidente, falando em competitividade, a nossa Aerogar merecia, se calhar, outras condições para também poder receber outros tipos de companhias, ou seja, mais atração no funcionamento da própria Aerogar. Infelizmente, não me parece que o problema Aerogar seja o primeiro. Nós precisamos de trazer mais companhias e precisamos de facto de dar uma utilização, se possível, 24 horas por dia àquela estrutura. Quando ela se esgotar na sua capacidade, então temos que pensar em investimento. Nós normalmente pomos a coisa ao contrário. Fazemos investimentos e depois ficamos com eles ali à espera que aconteça a casa qualquer coisa. Portanto, nesta altura, o grande objetivo é trazer mais passageiros, mais movimento, e oxalá que a Aerogar daqui a dias dê sinal que não tem capacidade, porque isso será também sinal que nós tivemos sucesso naquilo que interessa, que é trazer pessoas. Presidente, em 2023 teremos, já falamos nisto, teremos a taxa turística regional. Será um entrave ou esperemos que seja insignificante aos olhos dos nossos turistas? A criação dessa taxa tem dois aspectos. A questão do valor da taxa em si, pois não parece ser muito significativo, não é por causa de 1 euro ou 2 euros que alguém vai decidir que vai ou não vai a um determinado destino. Portanto, não é a questão financeira. E nesta baixa serão 50 cêntimos, portanto a questão financeira não é a questão mais importante. E essa sim é que é aquilo que a mim me incomoda um pouco, tem a ver com a intromissão na autonomia dos próprios municípios. Essa é uma matéria que está consagrada como uma competência municipal e deveriam ser as assembleias municipais a criá-las em função, ou não, a criá-las ou não criar em função das condições existentes em cada um dos concelhos ou em cada uma das ilhas, porque obviamente não faz muito sentido criar num concelho, numa determinada ilha, e no outro concelho da mesma ilha não a ter. Portanto, é uma daquelas matérias que deveria ter sido deixada à liberdade mais de decisão, aprofundado e mais analisado, à liberdade de decisão de cada uma das assembleias municipais. Quanto ao valor, pois não é por aí. Esta taxa tem depois uma raiz que tem a ver com uma proposta da nossa Câmara de Comércio que a fez e acabou por ter este caminho menos comum. Vamos a ver se as coisas se endireitam.
Presidente, esta semana foi mais curtinha, celebraram-se dois feriados, o dia da região autónoma dos Açores e o dia de Portugal. É bom voltar a ter contacto com o povo nestes dias, ir para a rua, poder voltar ao sistema antigo. Voltar às touradas, voltar àquilo que é, enfim, que é a nossa vivência nesta ilha, em que prezamos muito o convívio, e obviamente que isso é fundamental. Aliás, é o tema das São Joaninas, é respirar fundo e sair a dançar, e de facto estava na altura de nós respirarmos fundo e sairmos, a dançar ou não, mas sairmos. Presidente. E de facto estas celebrações têm esse valor de marcar também o regresso à normalidade, embora obviamente o Covid não seja um assunto ultrapassado, infelizmente os números têm aumentado, exatamente. Os números têm aumentado, a situação não é propriamente brilhante, mas pronto, acho que vamos ter que aprender a viver com isto, e temos mesmo que aprender a controlar depois as consequências, mas não podemos continuar fechados em casa, nem podemos continuar a pôr regras que a história agora mostra que não eram precisas. Presidente, não podemos sair a dançar através dos micros, mas podemos dar aqui um ar das São Joaninas 2022 a quem nos ouve. Os moldes serão os tradicionais, portanto, exatamente, aqui do Fanal até o Pátio Alfândega. Se calhar começávamos pelo Fanal. Portanto, a primeira mudança é os carrinhos, aquelas carroceiros, mudam de lado da rua, portanto passam no lado, para o estacionamento. Exatamente, no lado tradicional agora está lá um jardim, portanto mudam para o outro lado, passam para o estacionamento, estão neste momento já a ser montados ali por trás do Forno da Cal. Quem vir lá aqueles contentores saiba que aquilo são os carroceiros que estão a chegar. Aqui mesmo em frente ao Rádio Clube de Angra, aqui no Bailão, vamos ter o palco principal e vamos ter também os tradicionais tascas grandes, os restaurantes, digamos assim, a funcionar aqui no parque de estacionamento. A única diferença também é uma mudança de posição. As barraquinhas que costumavam ficar do lado das piscinas agora vão ficar do outro lado, porque no lado das piscinas está a ser construído o terminal de caminhagem, portanto há aqui uma pequena rotação, mas basicamente o Bailão mantém a sua configuração tradicional. Subindo por aqui adiante, vamos ter diante da Sé um palco destinado mais aos concertos da Filarmónicas e mais música, mais para ambientar a cidade, e portanto vamos ter, já era também tradição, vamos ter este palco ali a funcionar. Depois, no Prior do Crato, temos um palco destinado mais à música tradicional, as coisas mais viradas para um arraial de convívio, e as barraquinhas das instituições. Ou seja, aquelas barraquinhas para instituições sem fins lucrativos que normalmente fazem ali, vendem uns bolos e umas bebidas, aquelas coisas tradicionais. Portanto, exato, um arraial tipo arraial de festa. E finalmente não, ainda temos no Pátio da Alfândega, exatamente, no Pátio da Alfândega, também o que é tradicional, aquele tipo de música que as pessoas estão habituadas a ouvir ali, música mais virada para gente jovem, portanto mais para a faixa etária mais baixa, e obviamente também as barraquinhas de venda de produtos alimentares e as taxas tradicionalmente que funcionar, espalhadas ali pelo litoral. E finalmente então temos na Praça Velha 2 palcos, o palco elevatório e um outro que vai ser montado ao lado, que vão funcionar com aquilo que é mais, enfim, destinado a um público na faixa etária mais elevada, ou seja, para o outro extremo em relação ao Pátio da Alfândega, portanto um tipo de música mais virada para... Mas podem-se encontrar pelo caminho sem problema nenhum. A meio da rua direita está a fronteira entre os dois, portanto podem-se encontrar aí, e claro que no Pátio da Alfândega com certeza que haverá um prolongamento depois com os DJs, aquelas coisas que é costume. Na Praça Velha nem tanto, na Praça Velha será um arraial mais clássico, os concertos mais virados para os pequenos da minha idade. E depois também ali naquela zona, nesta zona central da cidade, há um conjunto de espaços que vão funcionar com as tascas e, portanto, vamos ter os lugares do costume para podermos conviver. Já começa a cheirar a São João na cidade de Angra, então? Já se começa a ver a estrutura a ser montada, a iluminação está praticamente toda completa. O que falta ainda montar mais é a Praça Velha, porque a Praça Velha teve que esperar um bocadinho mais. Aliás, nós começamos a montar uma estrutura, depois tivemos que voltar a retirá-la por causa das cerimónias do dia 10 de junho. E, portanto, a Praça Velha, como
é utilizada no 10 de junho, enfim, esta estrutura é a última a ser colocada, mas todo o resto está neste momento no seu lugar e, portanto, estamos já naquela fase em que os bilhetes já estão à venda, portanto, já há, digamos, condições para que as pessoas comecem a adquirir as suas entradas no Bailão. Fica o convite do Presidente da Câmara às São Joaninas. É verdade, venham todos e tragam os amigos e a família e vamos, de facto, sair de casa, respirar fundo e a dançar e ou sem dançar. A marca São Joaninas, exatamente, que é muito importante para a cidade. A marca São Joaninas é fundamental para a cidade, para a ilha e mesmo para o arquipélago. É neste momento uma marca com relevância a nível nacional e, portanto, é preciso promovê-la e é preciso particularmente dar a este período aquele caráter de festa e de convívio que nós muito prezamos e que nós muito precisamos depois do período que passamos com a Covid. Quem nos ouve pelas plataformas online e não é de cá, portanto, apressa a comprar a passagem, porque as São Joaninas estão aí à porta e nós queremos a vossa visita. Presidente, uma vez mais, obrigado por dispor do seu tempo. Presidente da Câmara Municipal de Angra, Paula Menezes, e até daqui a 15 dias. Obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.